Graça e paz, amados irmãos. Sou o pastor Jim Vargas e eu quero trazer uma palavra pastoral da parte de Deus para todos vocês. Amém? Nem todo confronto é cuidado. Às vezes é só fome. E você vai entender por quê. Na verdade, nesses tempos está se vendo muitas polêmicas no meio evangélico, no meio cristão, brigas, dissensões. Na verdade, relacionamentos entre seres humanos é muito difícil. Mas tudo isso lembra a uma advertência muito antiga, porém estranhamente atual. Embora há mais de 2000 anos o apóstolo Paulo advertiu, eu vejo que essa advertência é de hoje. O apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas capítulo 5 de um povo que começa a morder uns aos outros, a se devorar, a se consumir. Está no versículo 15 de Gálatas 5. Primeiro ele fala, ele diz que no versículo 9, um pouco de fermento levera toda a massa. Logo ele fala, no versículo 14, ame ao seu próximo como a si mesmo, sirva a ele como cumprimento da lei, cumprimento da palavra de Deus. E logo ele passa a dizer, mas se vocês, igreja, se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, uma advertência, cuidado para não se destruírem mutuamente. O apóstolo Paulo, ele alerta que conflitos internos na igreja, divisões e atitudes egoístas entre cristãos levam à destruição mútua. Ele primeiro enfatiza, a liberdade em Cristo e o amor ao próximo em cumprir ou em cumprimento da palavra. Então, logo ele dá uma advertência, ele adverte, contra o mau uso dessa liberdade, porque resulta em ruína comunitária, ruína da igreja. E é engraçado como o apóstolo Paulo, com sabedoria de Deus, ele usa um termo, morder e devorar. Diz, morder e devorar é o termo que ele usa, que é uma metáfora para disputas, fofocas, inimizades dentro da igreja, que são obras da carne. Mas uma coisa muito legal que eu entendo ali, ele usa essa metáfora para comparar a esses cristãos se devorando, se mordendo a feras selvagens, porque os cachorros fazem isso. Ele compara a igreja, com feras selvagens, porque somente feras selvagens, quando brigam, a gente briga, a gente discute, a gente a gente tem maus relacionamentos, mas não ao ponto de nos mordermos e devorarmos uns aos outros. Por isso o apóstolo Paulo, ele compara a igreja nessa situação como feras selvagens, como feras que estão se devorando, se destruindo uns aos outros. Então, vemos aqui que a falta de amor movida pela carne consome verdadeiramente a igreja. Então, o apóstolo Paulo fala desse povo, de uma gente que não está mais preocupada em cuidar do corpo de Cristo, da igreja, mas em se alimentar dele, se alimentar do corpo de Cristo. Olha só. Crescer às custas da carne do irmão, ganhar forças sugando a fraqueza alheia.
É claro que problemas, né, precisam ser tratados, erros precisam ser nomeados, feridas precisam ser expostas para que sejam curadas. Sim, o silêncio cúmplice também adoece o corpo, por isso que não podemos ficar calados, né? Mas a Bíblia nunca nos chamou para fingir que tudo está bem. Mas há uma diferença entre corrigir, olha só, há uma diferença entre corrigir e se alimentar. Existe uma diferença entre confrontar e explorar. Há uma diferença entre zelo e oportunismo. E o que mais tem? A gente não perde oportunidade para pisar no outro e subir ou crescer. Isso não pode acontecer. Então, o apóstolo Paulo, ele fala claramente, né? Ele adverte esse assunto. Mas é curioso como, em nome da verdade, tantos parecem mais interessados em visibilidade. Em nome da santidade, tantos disputam o palco. Em nome do zelo, tantos competem por atenção. O erro do outro, do irmão, vira combustível. A queda do irmão, a falha, o pecado do irmão vira combustível para o outro. Aquela queda, aquela falha alheia vira oportunidade. E a polêmica vira uma moeda dentro da igreja. Quando o corpo começa a se alimentar de si mesmo, igreja, isso não é crescimento, isso é autofagia, é doença autoimune. E quem tem essa doença sabe muito bem o que isso significa. Quando o corpo começa a se comer a si mesmo, a se destruir a si mesmo. É uma destruição disfarçada de discernimento. Isso que acontece em muitas igrejas. Então, nem toda crítica nasce do amor. Não é por amor que a pessoa está criticando. Nem todo confronto é um serviço. Nem toda exposição é um cuidado. Às vezes é só fome, vontade de devorar o outro, vontade de comer, de morder o outro para destruí-lo. Então, as pessoas têm fome de relevância, fome de aplausos, fome de ser visto como o certinho, né? Aquele que está certo em tudo enquanto o outro cai. A pessoa se acha o mais certo, o mais santo, só quando o seu irmão pecou, quando o seu irmão caiu. E ele usa essa oportunidade. Isso se chama oportunismo. Então, Paulo, ele foi direto. Cuidado! Adverte, que uma advertência. Quem vive assim não sai maior, sai menor, sai pelas patas do cavalo, como diz, né? Porque no fim, quando todos se mordem, quando todos se devoram, o corpo não se fortalece. Não se fortalece. O corpo adoece e aos poucos se destrói. Talvez o caminho ainda seja o antigo. Não o de se devorar, de se morder entre uns e os outros, mas servir ao próximo, amar ao próximo, cumprir a palavra de Deus. Não de usar o erro do outro como uma escada para subir, mas de tratar feridas como quem ama o corpo do qual faz parte. Porque crescer consumindo o outro não é crescimento, é perda de si mesmo. Essa pessoa se perde. Olha que fala, quero terminar com este versículo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Amém? Vamos amar. Ah, mas ele me magoou, me chateou. Vamos amar. Ah, mas eu não consigo esquecer. Vamos orar, vamos servir, vamos amar o irmão. Amém? Vamos amar. No lugar de brigar, de guardar rancor, ódio. No lugar de destruir o outro, vamos amar. Ah, mas está difícil, ele fez uma coisa terrível contra mim. Vamos amar.
Vamos cumprir a palavra de Deus. E o nome do Senhor seja louvado. E a igreja aí sim vai crescer. Amém? Fique com essa palavra. Deus os